Nós viemos hoje aqui com o Dr. Mário Rocha porque o dia que nós conversamos sobre a plástica de prótese de mama, ela foi tão bem comentada, doutor, nós vimos aí que ela foi tão bem aceita, que hoje inclusive nós voltamos aqui para falar sobre lipoaspiração, né, a lipoescultura que se diz. Em quais casos, eu começo perguntando, em quais áreas do corpo nós podemos fazer a lipoaspiração? Basicamente, Sibeli, não existe uma regra, né? Você pode fazer desde a região do pescoço até a região do meio dos joelhos, que nós costumamos fazer bastante. Quase todo o corpo você pode fazer. O que diferencia? Qual é a proporção que se pode fazer que não tenha risco a lipoaspiração? Existem alguns limites de segurança, né? E esses limites, eles são determinados pela quantidade de gordura que se pode retirar. Então, recomenda-se que não se retire mais que 7% do peso. Basicamente, uma paciente com 60 quilos, você deve evitar tirar mais que 4,2 litros de gordura. Então não é o caso, por exemplo, de uma pessoa obesa chegar aqui e fazer uma lipo para secar ela. Isso não acontece. Isso não deve ser feito, né? Porque você vai colocar essa paciente em risco, né? E as pacientes que estão acima do peso, elas devem também emagrecer antes de estar fazendo a lipoaspiração, né? Isso é uma coisa que a gente também orienta. E o outro limite é o limite de áreas. Então tem paciente que chega, eu quero fazer a papada, o braço, o tórax, o culote, as costas. Não se faz tudo isso num procedimento só, de uma vez só? Você tem que avaliar caso a caso, mas deve-se evitar fazer muitas áreas. O limite é 40% do corpo. Então fazer tudo de uma vez, eu particularmente eu não faço, né? Mas é raro a paciente que tem indicação também de fazer todas as áreas, de fazer braço, fazer... Sim, eu acho que geralmente tem alguma parte do corpo que está ali, que seja mais, que está incomodando mais. Incomoda mais, normalmente sim. Então basicamente são esses dois limites, o limite da quantidade de áreas e da quantidade de gordura. Mas nesse procedimento de tirar a gordura, ele tem alguma coisa que a gente diz a lipoescultura, de se moldar, de fazer um trabalho ali de diferente, alguma coisa de diferente? Lipoaspiração não é a mesma coisa que lipoescultura, né? O que é lipoaspiração? Lipoaspiração é você retirar gordura, aspiração de gordura. Então você pode retirar a gordura e não necessariamente a pessoa vai ficar mais bonita. Porque só vai tirar e não vai tornear, não vai... A lipoescultura, existe uma variação, tem médicos que falam que é quando você tira de um lado e coloca no outro. Eu entendo da seguinte forma, é quando você escultura a tua paciente. Então, é quando o importante não é a quantidade que se retira, e sim o contorno que se dá. Algumas áreas você vai tirar mais, então a gente, por exemplo, tira muito na cintura. E outras áreas você tira menos. Para quê? Para dar aquele contorno, para dar aquela suavidade. Então eu gosto muito de fazer a parte de cima do bumbum, que a gente fala, o contorno do bumbum. Porque fica muito bacana, você tira bastante em cima do bumbum e vai aproximando, você vai suavizando aquilo. Aquilo dá um contorno, ninguém diz que fez. Eu acredito que acabe até realçando mais a questão do bumbum com essa parte de cima e tirando-se aqui os flancos, essa coisa assim, se evidenciando mais, né? Praticamente todas as pacientes a gente faz, né? Lipoaspiração é aspirar gordura, lipoescultura é arte, né? É você dar um formato bonito para o corpo da pessoa. Doutor, então quer dizer, a pessoa está lá com sobrepeso, qual é a indicação? Que ela faça algum regime, algum controle do peso antes, ou qualquer pessoa pode vir fazer a lipoescultura? Você sabe que essa é uma pergunta excelente. A maioria das minhas pacientes pergunta, doutor, eu preciso perder peso? E a minha resposta é uma outra pergunta. Você está satisfeita com o seu peso? Porque se você estiver, o peso ele varia. Você não tem assim, você tem que pesar exatamente 60 quilos. Não, existe uma margem. E algumas pacientes falam, doutor, mas com esse peso o meu rosto fica feio, fica magro. Eu prefiro. Batida. Então não fica bacana. Então o ideal é o quê? É você esculturar, você fazer a lipoaspiração, a lipoescultura, para o peso que a paciente acha ideal. Quando ela estiver no peso próximo do que ela acha ideal, quando ela se sentir bem com o peso, mas com esse peso o meu rosto fica lindo, mas eu fico com um culote, Deixa que isso a gente resolve. Entendi. Entendeu? E aí é feita a lipoaspiração nesses casos. Que interessante. Por que hoje nós ouvimos falar
talvez por eu ser leiga e não entender, por que nós ouvimos hoje falar muito de abdominoplastia? Onde ela entrou nessa circunstância que quem fazia só a lipo hoje passa a fazer abdominoplastia? Como que funciona isso? Bem bacana isso, porque as pacientes às vezes elas têm essa dúvida, né? Nossa, mas eu vou fazer abdômen ou eu vou fazer a lipo? Né? E são diferentes. Qual que é a diferença? A lipo, você vai retirar predominantemente gordura, você só retira gordura. Então, se a paciente tem sobra de pele, a lipoaspiração não vai resolver esse problema. Vai continuar com a sobra de pele. Já a abdominoplastia, ela tira a gordura e a pele. Então, se a paciente tem sobra de pele, está indicada a abdominoplastia. Normalmente são as pacientes, além disso, você pode fazer a amarração da musculatura. Quando a mulher engravida, né, os músculos se afastam, aqueles músculos dos gominhos. Então você pode amarrá-los, tirar aquele estômago alto, que todas se incomodam, né? Ah, eu tenho estômago alto. Isso dá para melhorar também. Na lipoaspiração você vai trabalhar mais na parte de gordura. E na abdominoplastia, você tira a gordura, mas tira a pele. É um resultado muito legal quando a gente olha só ali na questão do umbigo, né? Aquela barriguinha chapada que às vezes a gente tenta tirar na academia, mas é quase que impossível. Eu digo que a academia, para a gente ter aquele tanquinho, como todo mundo tem o sonho lá, a barriga invertida, como eles chamam, acho muito difícil, né? É difícil e você vê que interessante, né? Hoje, a cirurgia plástica, ela visa principalmente que você faça uma cirurgia que dê aquele aspecto que você disse da barriga chapada, até invertida, mas que ninguém diga que é cirurgia. Então a gente consegue hoje dar esse aspecto, a pessoa põe um biquíni, tampa a cicatriz, é um segredo dela, só ela está sabendo, né? As outras pessoas vai guardar para ela. Inclusive tem uma coisa bem bacana na parte de abdominoplastia, que hoje eu faço um umbigo sem cicatriz. Que antigamente você via aquela cicatriz em volta do umbigo, né? Hoje não, a gente faz sem. Quer dizer, quem olha não vê cicatriz nenhuma, não sabe se fez, se não fez, né? Isso é bacana também. O importante, fica bonita sem também dar todos os truques, né, do que foi feito. Eu vou chamar um PTzinho e a gente já volta. Eu volto a minha conversa agora com o Dr. Mário Rocha. Eu disse para ele que isso aqui é uma conversa, é um bate-papo muito gostoso, porque a gente aproveita, inclusive, para minimizar muitas dúvidas pessoais, doutor. Eu sei que a paciente que está ali com a ânsia de vir fazer a consulta, a hora que chegar aqui, você vai esclarecer novamente. Mas hoje a gente pode se falar assim, qual é o risco, a proporção em porcentagem hoje de se fazer uma lipoescultura e que não seja bem sucedida? Isso é uma pergunta muito importante, né? Você vê hoje a lipoaspiração, ela é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil. São mais de 200 mil procedimentos ano. É muita coisa, né? E vocês não veem na notícia, teve problema. São muito raros os problemas. É uma cirurgia muito segura, né? Lógico que existem algumas coisas que podem ser feitas para minimizar o risco, né? Uma delas, hoje a gente consegue reduzir o sangramento em torno de 10 vezes em relação a uma lipoaspiração tradicional. De que forma? Você infiltra um soro com uma medicação que diminui o sangramento, que alguns chamam de hidrolipo. Não é bem isso. Isso, nós ouvimos agora bastante as clínicas de estética falar em hidrolipo. A hidrolipo não é bem isso. A hidrolipo ela é feita, às vezes, em clínicas de estética. O pessoal fala, lipo da hora do almoço. O que eu digo assim, são cirurgias que não dão o mesmo resultado, né? Muitas vezes é feito numa clínica, não é um cirurgião plástico que está fazendo. A lipoaspiração ela é feita com toda a segurança, né? E sempre em ambiente hospitalar. E também não existe o caso de dizer que existe uma lipoaspiração que não seja invasiva, né? Não, você não consegue. Mas eu vou quebrar a gordura. Uma coisinha ou outra, uma quantidade pequena, sim, mas você quebrar 4 litros de gordura e colocar na corrente sanguínea, a pessoa não tem como. O organismo não dá conta de processar isso de uma vez, né? Então a lipoaspiração, a grande vantagem dela é o seguinte, você vai retirar aquela gordura, adeus. Aquela foi pro lixo. Essa nunca mais volta. Se você controlar a boca... Não vai estocar novamente. Não vai, aquela foi pro lixo, não volta mais. Só tem que
segurar a boca, senão forma gordura nova. Mas aqui você retirou. Eu fico feliz nessa proporção, doutor. Porque, olha, pensando no meu caso, se eu demorei tantos anos para só fazer esse tanto de gordura, então acho que agora me deixa mais animada ainda, porque até voltar a estocar, acho que isso novamente vai dar ainda alguns anos aí. Se cuidar, nunca mais, né? Mantenha o resultado. E lembrando sempre que não é só retirada de gordura, é aquele contorno, né? Então o bumbum vai estar contornadinho, aquela cinturinha. Isso mantém. Se você se cuidar, vai manter para sempre, né? Hoje as mulheres estão muito ativas e uma das grandes preocupações que a gente tem é com quanto tempo eu posso voltar a trabalhar, né? Porque a gente sabe que às vezes demanda aí um pós-operatório alguns dias. Eu fazendo uma lipoaspiração, qual o prazo mais ou menos que eu poderia voltar ativa? Você vê que bacana, né? A lipoaspiração, apesar de ser uma cirurgia grande, é a que permite o retorno ao trabalho mais cedo. Eu tenho casos de pacientes que em menos de uma semana elas já conseguem voltar ao seu trabalho. Por quê? Basicamente tecnologia. Hoje avançou-se muito o que se fazia há alguns anos e o que se faz hoje. Eu não faço mais lipoaspiração do jeito que era feito antigamente. Acho que as cânulas, era com a cânula, isso. E você fazia e ficava lá. Era muito mais agressivo. Era mais agressivo. Ainda se utilizam cânulas, mas são cânulas mais finas. E o que rompe aquela gordura não é mais aquele impacto que o cirurgião fazia, aquela força que, né? Hoje é vibração, que chama vibrolipoaspiração. Então a ponta da cânula, ela vibra e você vai devagar, vai lentamente, como se fosse tocando um violino, esculturando a paciente com uma cânula mais fina, com muito menos trauma, com menos sangramento, com menos dor no pós-operatório, com menos flacidez de pele no pós-operatório e com resultado melhor. Doutor, e a gente pode esperar, por exemplo, do resultado da lipo, quando se faz a lipo, que tem alguma coisa a mais? Por exemplo, ela é voltada para a gordura, mas e a celulite? Como que fica nesse contexto aí? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Você vê, as pacientes, quase todas que se incomodam com o acúmulo de gordura, se incomodam com a celulite. E a lipoaspiração tradicional, ela não faz nada pela celulite, quer dizer, você vai continuar com a tua celulite, pode tirar a gordura, mas a celulite vai estar lá. Que triste! Na vibrolipoaspiração, você tem uma cânula específica para celulite, né? No aparelho ele permite uma cânula que ela é uma argola e você lembra que você vai vibrando. Então você vai como se fosse com uma britadeirinha quebrando toda a celulite. Então nas áreas que a paciente tem celulite, a lipoaspiração tradicional ela não vai ter melhora nenhuma, pode às vezes até alterar aquela celulite, piorar. A vibrolipoaspiração não, ela melhora. E você pode inclusive colocar em áreas que você não vai fazer lipoaspiração, por exemplo o bumbum, né? A gente praticamente não faz a lipo de bumbum, mas faz o tratamento da celulite com o mesmo aparelho na mesma cirurgia. Eu costumo dizer que é uma coisa a mais que a gente faz pelas pacientes, né? Olha que interessante. E a gente tem já um resultado a mais que não seria só mesmo para a gordura, seria agregando aí a questão da celulite também, que é outro mal que todas as mulheres têm um receio e queriam esconder, né? Por mais que falem que os homens não enxergam celulite, a gente não acredita nisso. Olha, Cibele, eu acredito que sejam mais as mulheres que enxergam mais, incomoda muito mais a elas do que o homem, né? O homem, ele vê a beleza feminina de outras formas. Olha, eu adorei a conversa, tenho certeza que vocês vão gostar também. Deixa a sua sugestão, nós temos a possibilidade de voltar aqui a conversar com o doutor. Qual é aí o tema, né, doutor? O que a gente acha que seria um consenso maior do que vocês gostariam que nós estivéssemos perguntando aqui, conversando com o Dr. Mário Rocha? Deixa a sua sugestão na página, Cibele Estrela em Foco, nós já temos aí a nossa página no Face e através dela a gente pode se comunicar, você pode deixar ali o seu post falando do que você gostaria, que a gente tem aqui essas portas abertas para a gente poder estar conversando e solucionando essas dúvidas. Obrigada, doutor. Obrigado.